Olá, amigos, uma boa noite a todos. Como é bom estarmos mais uma vez aqui neste programa, fazendo nosso podcast, o Evangelho em Nós, e desde já nós agradecemos a todos aqueles que se conectam conosco através da Sintonia no Bem, pelas redes aí do YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram.
que nós possamos ter um momento de paz, de harmonia, de aprendizado, e que o Evangelho de Jesus possa movimentar em todos nós o que de melhor nós temos, movimentar as virtudes também, às vezes adormecidas, que possamos, através do Evangelho, alavancá-las, exteriorizá-la, e com tudo isso a gente possa ser cada dia melhor. Muito obrigado por estar conosco. Uma boa noite para meus companheiros aqui da mesa, para o Claudinho, que está ali comandando tudo, e para o meu amigo Elmis. Boa noite, Elmis. Boa noite, Sam. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos que estão conosco nesse momento, né, já preparados para estudarmos o Evangelho nesse belo capítulo, né, que forma esse contexto. E é com muita alegria que nos encontramos aqui para esse momento. Isso, e desde já, então, para que a gente possa ter o nosso ambiente sempre sob a proteção do Mestre Jesus, nós agradecemos. Gratidão, Senhor, por sempre que nós nos conectamos contigo através das páginas do Evangelho, da sua literatura. O Senhor está sempre conosco. Sentimos a sua energia vibrando em nós. Sentimos, Senhor, a sua energia impulsionando a nossa compreensão e até também, às vezes, a expansão do seu Evangelho, a forma de comentá-lo, para que nossas imperfeições não maculem a verdade e a beleza do seu Evangelho, dos seus exemplos. Pedimos, ó Pai, pelo benefício do nosso país, o Brasil, que o Evangelho possa cada dia mais se fortalecer e se transformar em uma luz tão grande, capaz de clarear todos os caminhos mais obscuros, que todos possam seguir esta luz, e seguindo esta luz, o caminho é seguro, pois estaremos sempre contigo, ó Mestre. Muito obrigado mais uma vez. Bom, e nós, para a noite de hoje, este programa nós tratamos do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema desta noite será: não se pode servir a Deus e a Mamon. Quer comentar um pouquinho antes, Ramos? Não. Não. Então vamos seguir falando, né? Às vezes esse tema ele é um pouquinho mal entendido ou mal interpretado, pois quando falamos que não é possível servir a Deus e a Mamon, muitos colocam Mamon como sendo simplesmente a riqueza, as posses, né? Então é como se fosse uma condenação para aqueles que possuíssem muito, uma condenação para os ricos, ou que os ricos não poderiam trilhar o caminho de Jesus. Mas não é bem assim. E neste capítulo nós vamos falar um pouquinho a respeito e clarear um pouquinho esses ensinamentos. E neste capítulo, né, nós vamos falar aqui sobre a salvação dos ricos, que são os subtemas do capítulo. Guardar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu. E aí entramos nas parábolas, né? Parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da fortuna, as desigualdades das riquezas, e depois instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade, o emprego da fortuna e o desprendimento dos bens terrenos. Então todos esses são subtítulos deste capítulo que, no decorrer do mês, né, das quintas-feiras, nós estaremos sempre aqui a partir das 20h30, tratando desse tema. Aproveitando agora eu quero falar. Agora eu quero. Você precisava de um estímulo. Quando você abordou inicialmente que há várias interpretações e talvez a mais generalizada é aquela que se liga a Mamon como apenas a riqueza, né? E é tão interessante porque aí muitos podem questionar, falar, mas Sam, você falou de tantos subtítulos e todos eles vêm falando
dessa riqueza que, se a gente for olhar, vai ter o exemplo aqui do dinheiro, dos bens materiais. Ok, perfeitamente. Porém, esses que estão citados aqui, e a riqueza material de uma forma geral, ela é o sintoma da pobreza espiritual. Então, talvez o sentido maior do capítulo está na pobreza espiritual, que faz com que a gente avance somente nas questões materiais, né? Então, aí, realmente, a gente é muito pobre espiritualmente. E para sermos ricos, né, de forma plena, nós precisamos de nos espiritualizar, porque a pessoa espiritualizada se lida melhor com a sua experiência na Terra. Então, nada contra a riqueza material, mas tudo em favor da riqueza espiritual. Isso. E entender esse processo, o que Jesus quis dizer com isso, né? Justamente. Então, um beijo para minha esposa que está nos assistindo aí, para a Lília, né? Beijão. Ela está falando mais uma oportunidade de aprender um pouco mais. E olá, meninos do bem. Ó, tá vendo? Meninos. Boa Isso noite, é muito bom. Lília. Nós somos meninos espirituais. Meninos espirituais. Quem sabe são espíritos não muito velhos, né? Estou falando. Um abraço também para quem está nos acompanhando aqui, a Simone Cristina, a Léa Chapeta. Muito obrigado por estarem conectados conosco para falar um pouquinho mais do Evangelho, né? A pergunta é: que bom que você permitiu que Jesus entre em sua casa, que todas as vezes que nós nos conectamos com o Evangelho, é nós que estamos abrindo as portas do coração e também de nossa casa para que Jesus possa ali habitar. Na sua prece, a hora que você estava falando e você falou em páginas do Evangelho e ampliando, né, o significado de tudo isso, enquanto você fazia a oração, eu lembrando o que nós fazemos da nossa página do dia, né? Nós estamos compilando ela com as coisas de Deus, ou nós estamos apenas escrevendo, né, o legado da vida terrena? Nós estamos, né, mais uma vez, edificando, né, as coisas eternas e perenes, ou nós estamos aí construindo castelos num alicerce arenoso, né? Interessante. Bem lembrado, porque é como se falasse assim: qual é o seu Evangelho? Porque o Evangelho de Jesus é o caminhar de Jesus, é a história de Jesus, é a vivência de Jesus. Esse é o Evangelho. Nós também, qual é o nosso Evangelho? Temos essa vivência, essa experiência. Bom, então, para a gente falar, então, em primeiro passo, nós vamos falar qual que é o significado de mamon, que é citado por Jesus aqui na Bíblia, né, e colocado aqui no Evangelho. Então, o significado de mamon é dinheiro. Jesus falou sobre os perigos de tornar a riqueza em um ídolo, em vez de ter o coração dedicado a Deus. Mamon representa o domínio do dinheiro sobre a vida da pessoa. A palavra mamon vem do aramaico, significa dinheiro ou riqueza. Não era uma pessoa nem um espírito, como algumas traduções colocavam, né, como um deus. Nas traduções mais modernas, preferem traduzir para o português como dinheiro ou riqueza. Um abraço para a Edna, um abraço também para a Marilene, que está acompanhando a gente aí. Muito obrigado. E vamos juntos falar do Evangelho. Então, esse item aqui é muito interessante, Elmi, porque nesse capítulo aqui, ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Então, essa fala de Jesus aqui, ela se encontra em Lucas, né, no capítulo 16, versículo 13, e também em Mateus, capítulo 6. Né? Aqui em Lucas é tão interessante que ele conta, né, aqui em Lucas ele fala da parábola do administrador infiel, né, que havia um certo rico que tinha um administrador que foi acusado de estar tratando mal o seu dinheiro, desviando o dinheiro, desvirtuando-se. Aí aquele rico chegou no administrador e falou: você não vai administrar mais meus bens, pois eu ouvi dizer que você está desviando o dinheiro, está me roubando, né, nas palavras
para falar no vocabulário que a gente tinha. Então, ele falou isso. Então, você não será mais o meu administrador. E esse administrador pensou, uai, o que eu vou fazer? Eu não sei cavar, eu não sei, eu tenho vergonha de mendigar, eu não sei fazer nada. Eu só sei administrar. E se eu não vou ser mais o administrador desse senhor, eu tenho que dar um jeito. O que eu vou fazer? Ele teve uma ideia. Ele foi em cada pessoa que devia para o senhor e falava, quanto você deve para o meu senhor? Ele falava assim, 100, aqui tem o nome certo, né? Ele dizia assim, ó, qual é o valor da sua conta? Ele disse 100 batos, né? Batos significaria ali 37, né? Aqui tem a tradução de Haroldo, cerca de 50 litros era um bato. Né? E outros falavam que era 28 litros. Então, na literatura divergem. Então, ele falava assim, então, toma aqui sua nota e senta aí e assina aqui 50. Chegou para o outro, fazei amigos para vós mesmos, da mamão da injustiça, para que, quando cessar, vocês recebam os tabernáculos eternos. O fiel no mínimo é fiel também no muito. O injusto no mínimo é também injusto no mundo, portanto, no muito. Portanto, se não vos tornardes fiéis na mamon da injustiça, quem vos confiará a verdadeira? Se não tornardes fiéis no alheio, quem vos dará no vosso? Nenhum servo doméstico pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir, então, a dois senhores, a Deus e a Mamon. Então, veja bem, nesta passagem de Lucas, ele vai tratar aqui da preocupação daquele servo com as coisas do mundo, em resolver as pendências aqui, porque ele era muito importante para ele, tudo aqui. Ele não se preocupou com o Senhor e fez uma injustiça usando do dinheiro alheio, servindo a outras pessoas para tirar um proveito. É aquela, hoje vamos dizer assim, um tráfico de influência, né? Ou seja, ele ficaria influente com os outros através do dinheiro alheio. E nós precisamos pensar e entender que essa vida, ela é breve. E servir a mamon é servir a riqueza, servir a vida, as coisas da vida, as coisas que nos direcionam na vida apenas, ela nos distancia de todas as coisas lá. E se eu não sei ser fiel aqui na mamon, ou seja, enquanto encarnado na administração dos bens, se eu não sei ser fiel a isso, eu vivo na injustiça com isso, como alguém me confiará algo e como eu serei justa? Se eu sou injusto no pouco, porque a vida é muito pouco, eu serei injusto no muito, em espírito. Se eu sou infiel no pouco, eu serei infiel no muito. Então, em Lucas, ele trata de mamon dessa forma que na parábola do administrador infiel, que valorizou muito a sua vida aqui e não ligou muito para realmente as suas tarefas, que era com o seu senhor, né? Com o rico, com o chefe. O Raul Teixeira, há muitos anos atrás, numa de suas belíssimas palestras, ele falou algo muito interessante, que as riquezas do mundo têm um objetivo, fazer amigos. Na leitura aí tem essa palavra, amigos. Então, olha a importância de tudo isso. E aí a gente fica para assim, olhando para nós mesmos e nos vendo na atualidade que nos encontramos todos nós. A quem nós estamos servindo? De forma geral, não vamos nominar pessoas, instituições, não. Vamos olhar para dentro de nós e aí a gente faz uma análise. E a contrapartida, para a gente ter a boa resposta, é que no mundo onde a miséria tem a proporção que tem, né, são centenas de milhares de pessoas que não têm o básico para sobreviver, que advém das riquezas do mundo, então significa que nós estamos servindo qualquer coisa menos a Deus. Porque se estivéssemos servindo a Deus, não tinha tanta miséria em todos os seus sentidos, especialmente nas questões da fome.
né? Então, se olhar, tem muita gente passando fome. E nós temos alimento de sobra no planeta para alimentar todo mundo. Então, tem alguns poucos que está retendo tudo isso nas mãos, né? E prejudicando aqueles outros. Quando você lendo a parábola, eu lembrei disso. Então, nós somos maus administradores dos bens do Criador, né? É bom a gente deixar isso claro. Alguns pregam diferente, mas a doutrina espírita traz isso de forma bem lúcida, que o dinheiro é de Deus. Ele só precisa de ser bem usado, mas ele não faz mal. Aliás, ele faz muito bem quando ele é bem utilizado. Mas o que a gente faz com ele? A gente retém ele, né? E nos tornamos escravos do mesmo. E com isso, nem para nós e nem para os outros, porque a gente vive na miséria de andar sob a batuta do dinheiro. Exato. E seguindo, então, no item 2, aqui no Evangelho, ele vai tratar da parábola do jovem rico, né? Então, ele diz, então um jovem aproximou-se dele e lhe disse, bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Aqui uma coisa chama atenção, né? Jesus utilizou isso aqui, um jovem, né? Um jovem tem tanta coisa para diante, tem tanta coisa para aprender, tem tanto caminhar, né? Será que teve, assim, a perspicácia, né? A palavra não vai aparecer e eu não lembrei de um equivalente. Nessa sabedoria, Jesus, nós sabemos que tinha, colocando criteriosamente a palavra jovem, para que a gente percebesse essa nuance do aprendizado que ainda estaria no porvir, que um jovem ele tem ainda um longo caminhar, que há uma condição, e principalmente hoje, em se falando de jovem, a cabeça está sempre muito povoada das energias da vida material, os prazeres, ele acaba que o meio o influencia e acaba o direcionando. Então, um jovem aproximou de Jesus, tem toda essa nuance, porque há de vencer uma grande força, né? Além de ser só a que nós pensamos que era a dos bens. E quando ele diz bom Deus, Jesus ainda diz, por que me chamais de bom? Né? Bom somente o Pai. Mas bem você disse, mestre, né? Então, mestre eu sou, porque um mestre ensina. Então, quando ele diz aqui, o que eu faço? Ele diz, segue os mandamentos. Todos sabiam. Quais são os mandamentos? Ele pergunta, né? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho, honrarás o teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. E ele respondeu-lhe, eu já faço tudo isso. Então vai, vende tudo que tem e dê aos pobres. Prova, né? Seu amor. Vai, vende tudo que tem, onde está aqui, né? E dá aos pobres, e tereis um tesouro no céu. E depois, vem e segue-me. Então, aqui, o que Jesus propôs a ele, né? Aí, nesse aspecto aqui, há esse desentendimento, onde fala, vende tudo que tem e segue, porque aí tereis um tesouro no céu. Então, será que para ter um tesouro eu tenho que me despojar das riquezas? Então, é isso que você estava falando. Será que eu terei que me despojar? Né? Você bem disse aqui, é óbvio que nós podemos saber caminhar tendo, nunca foi proibido, nunca tem nada na literatura onde diz que nós não devemos ter posses, mas devemos saber o que fazer com as posses. Não podemos permitir que a posse, que os bens ou que mamon, a energia da vida material, me consoma, me corroa, né? Porque esses tesouros, quais são esses tesouros no céu? Né? Na verdade, se a gente for pensar assim, o que realmente eu tenho? Será que o que eu tenho é o meu carro? Será que o que eu tenho é a casa, ou a fazenda, ou os inúmeros bens que qualquer outra pessoa pode ter? Ou que seja uma casinha simples, de sapê, ou de taipa, como diz o Divaldo, né? O que é que eu tenho? Então, quando eu vou pensar essa palavra, o que eu tenho, na verdade, não são essas posses. Porque isto aí eu não tenho, isto é o que eu não tenho. Porque essa vida é efêmera e passageira. O que eu tenho? Eu tenho conhecimento e sentimento. O sentimento é o que nos move. Ao desencarnar, o sentimento é que vai me movimentar
em direção daquilo que é o meu objeto de desejo. E se o meu objeto de desejo está nas posses, o meu sentimento vai me direcionar e me aprisionar em coisas terrenas onde eu já não terei mais um corpo. E aí nós vemos o sofrimento que há em diversas manifestações espirituais desses espíritos que não conseguiram se libertar, né? E quando nós falamos se libertar, o que significa, Elmas? É o que você falou. As posses é que o tinha, ele não tinha, ele pensava que ele era dono. E os bens é que era dono dele, o possuía, tanto que ele não conseguiu se libertar. Se nós olharmos o que a doutrina espírita nos traz, quando Jesus disse que se vender tudo e doar aos pobres, terá, né, um patrimônio imperecível no reino dos céus. E a hora que você falou aí, me recordando das reuniões mediúnicas, e a gente percebe que uma boa parte daqueles que vêm à reunião, os desencarnados, uma boa parte está preso ainda por questões materiais, por apego às coisas. Olha que como é interessante essa lição aí, né? Com esse tempo que tem, e nós ainda imaturamente continuamos aprisionando nós nos bens terrenos. E assim, nós espíritas temos a larga experiência desses que vêm e dão o seu depoimento através das dores, mostrando que ainda estão atrelados às coisas que hoje já estão na mão de outros e eles não conseguem sair de tudo isso. Então, seremos nós pós-desencarne também, vamos fazer parte de tudo isso se a gente não começar a fazer um processo de reeducação, né, de compreensão da mensagem. E aí, quando da abertura, né, que é feito aqui, a importância da gente estudar as obras kardecianas, porque esse estudo vai sedimentando e vai assim nos proporcionando a condição de sentir a doutrina espírita, aquilo que você falou há pouco. Então, quando a gente começa a sentir, já tem um sinal de transformação, porque a compreensão começou a fazer morada dentro de você. Então, você vai caminhando, né? E repetindo o que você disse, e não tem, quer dizer, é necessário, é importante que tenhamos as coisas para o próprio progresso da humanidade, é necessário. Mas vamos fazer desse patrimônio, né, aquilo que está proposto na lei divina. Igual leu aí, eu gostei do final. E vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e ama o próximo como a ti mesmo. Então aí nós esbarra nessa hora. Aí fala, não, amar o próximo, que jeito? Não, vai fazendo o que você pode fazer em favor do outro, né, em todas as questões, não só materiais, mas as outras, e aí a gente se recolhe, porque aí a gente não consegue amar nem os de casa. Porque Exato. Por causa das coisas materiais nós criamos inimizade, nós matamos o outro, dentro de casa. Então, aí nesse aspecto aqui nós vamos falar, né, mais uma vez. Então, nós podemos ter posse, sim, mas não podemos permitir que isso me defina, né? Nós não podemos ser posse. Isso. Quando a pessoa for falar quem é você, né? Não vou falar aquela pessoa é uma pessoa avarenta, tudo que ele gosta de dinheiro, ele tudo para ele é isso, é aquilo material. Ou seja, o que é bom é quem é você. Aquela pessoa é muito boa, ela já fez isso, e mesmo rica, mesmo tendo posses, ele nunca deixou da sua humildade, do seu jeito. Então, isso é que tem que me definir as minhas virtudes e jamais aquilo que eu tenho. Jesus falava muito bem sobre essas coisas e ainda, em uma passagem, ele falava para a gente não confundir, né? Porque a vida material, ela é rica, próspera e de necessidade do espírito. Mas nós temos deveres. Ela está nas leis naturais, né? A lei do dever, o dever. E Jesus fala muito claro sobre isso. Quando os discípulos de Herodes perguntaram para ele
se era justo eles pagar impostos, né, testando. Ele falou, de quem é a foto cunhada? De César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, enquanto encarnado, você tem funções, tem deveres. Cumpra com seus deveres de encarnado, mas a Deus dá ao que é de Deus. Esteja sempre em sintonia, tenha conexão. E há uma outra passagem onde os sacerdotes do templo, que era acostumado a receber, né, ali os dinheiros, né, nos ofertórios das oferendas. Então, aquele dinheiro era para manutenção dos templos. E chegou um dia até Jesus e falou, olha, os discípulos não estão contribuindo com o templo. E Jesus, naquele momento, mostrando que dever, é justo que tenhamos os deveres enquanto encarnados, ele diz para Pedro, Pedro, vai e lança suas redes ao mar, pega o primeiro peixe, ao abrir ele terá lá 2 moedas, dá as 2 moedas, uma por mim e uma por ti, e leva ao templo. Então ele está falando disso daqui, ele está simbolizando e mostrando para nós que nós temos deveres. Os deveres é lícito, os deveres da matéria, os deveres que nós temos para fluir na vida, nós temos que estar sempre coerentes com eles, mas que tenhamos a coerência de perceber as necessidades e os deveres da alma, que é essa de conexão com Deus, para que possamos nos alavancar como espírito. Quando você falando de pessoas abastadas, né, e boas, eu me lembro de há muito tempo atrás, um senhor muito rico, isso é um fato mesmo que aconteceu, e um homem simples, mas quando no seu desencarne durante o velório, diz que uma multidão de pessoas de poucos recursos culturais, financeiros, se fez presente no velório desse homem. E as pessoas escutavam assim, aquelas pessoas simples, num velório recheado de pessoas de alto nível financeiro, intelectual, e as pessoas diziam assim, esse homem foi meu pai, esse homem foi o que me deu condições, esse homem, diz que foi assim uma multidão de pessoas simples que trabalhou com ele, que trabalhou nas suas propriedades, que o elogiava nessa condição, dessa virtude da bondade que ele tinha por trás de tanto dinheiro que aquela época possuía. Então, olha... O que definia ele, não era o dinheiro. Não era o dinheiro, era um homem bom. O que definia. Era um homem de bem, isso é verdade. Então, é muito importante que a gente entenda isso. E aí ele diz outra coisa, depois vem e segue-me. E aí a gente faz essa pergunta, como é este seguir Jesus? Como nós seguimos? Porque seguir Jesus hoje, erroneamente pensamos, ou muitos pensam, que é estar em constante oração, em louvor. E, na verdade, seguir Jesus é caminhar com Ele. E caminhar com Ele é vivenciar todas as dificuldades que Ele teve. Então, seguir Jesus, Ele lança um desafio para aquele jovem rico. É um desafio. Vai e vende tudo que tem. Ou seja, Ele testou aquele jovem qual era a porção dele que estava tão conectado com o dinheiro que pudesse ele deixar ou não, que ia defini-lo. Então ele fez um desafio. E ele, naquele momento, o jovem não conseguiu, porque tinha muitas posses. Então ele entendeu, poxa, não dá, né? É muita coisa. Agora não. Né? Mas nesse momento, nós precisamos nos questionar o que me movimenta no mundo, né? O que é tão importante para mim que eu não posso seguir Jesus? E, às vezes, nós temos grandes desafios. As coisas que, às vezes, nós chamamos de problemas na vida, que são os problemas, as dificuldades, os obstáculos, que nós lamentamos tanto, são apenas desafios. Os desafios dos quais nós devemos falar, eu estou seguindo Jesus. E se eu estou seguindo, eu vou aceitar esses desafios. E quando os desafios estiverem diante de mim,
com Jesus, eu vou suplantá-los. Então é preciso que a gente perceba as dificuldades que nós temos no dia a dia e de toda sorte, não só financeira, não só, às vezes, pela morte, né, a perda de um ente querido, que as pessoas colocam a dificuldade maior com enfermidades graves, né, de um câncer, por exemplo, ou a perda de um ente querido, ou dificuldades financeiras. Mas nós temos dificuldades inúmeras de relacionamento, que nos impede de seguir Jesus. As dificuldades que fazem com que eu fique o tempo inteiro com ressentimento. Se eu estou com ressentimento, eu fiz igual o jovem rico. Eu falei, não dá agora. Eu não consigo pensar em Jesus, porque quando eu penso naquela pessoa ali assim, me sobe um calor, me dá um ódio, né? Então essa pessoa fez igual o jovem rico. Ele desistiu de Jesus, porque tem coisas mais fortes comandando a sua vida. Então, seguir Jesus é a gente olhar e colocar nessa balança, poxa, Jesus está me chamando. Vem e segue-me esses desafios. Se eu estiver com ele, Mateus vai colocar num contexto muito mais assim, abrangente isso daqui, a gente vai ler agorinha, de que estar com Jesus facilita. Estar com Jesus, os desafios ficam mais brandos. Eles deixam de ser problemas e passam a ser leves, como o jugo suave, né, o fardo leve, quando se está com Jesus. Então, quando nós estamos aprisionados por ressentimentos, por mágoas, por pequenas coisas do dia a dia, nós fazemos como o jovem, agora não, Senhor. É como se nós falássemos para ele, agora não dá. Isso aqui está me sufocando, agora não dá. O jovem foi sufocado pelas posses, pela coisa que chamou a avareza, né? Então é preciso que a gente tenha esse olhar para esse vem e segue-me que Jesus está falando para nós todos os dias. E a gente tendo a oportunidade de fazer isso conosco e pôr na balança, o que é mais difícil? Seguir Jesus ou seguir a vida do mundo, né? Sendo aí posse da riqueza. Se formos analisar, mas seguir Jesus é muito difícil, porque aí eu tenho que ser abnegado, indulgente, benevolente, beneficente, paciente, né, submisso, tudo isso. Eu não... Tá. Então esse é o ponto da dificuldade. Porque ser pobre não é. Você pode ser pobre ou rico, você pode segui-lo. Então vamos descartar essa hipótese. Mas, e aí quando você vive escolhendo o outro lado para viver só para a vida material? Aí imaginemos nós hoje. Quantas tormentas nós não temos por dia? Quantas dificuldades? Por causa do movimento da vida material em torno de tudo. Começando desde dentro do lar, né? Vai para a vida comum lá de fora, todos nós trabalhamos, enfrentamos sérios obstáculos. E retornamos para casa e trazemos toda essa bagagem e jogamos dentro de casa. Olha o tanto que isso é tormentoso. Então, se a gente pegar e fazer uma análise, espera aí, se eu acho que seguir Jesus é menos difícil. O problema é que esse aqui, eu estou enxergando diretamente. Está bem visível. Eu estou pegando, eu vejo, é posse, é poder, é tudo isso. Eu estou palpando, mas esqueço que isso é perecível. E esse outro aqui é patrimônio que eu não perco mais, né? Ele não é mais obstáculo, ele é oportunidade. Esse sim é um obstáculo. Mas seguir Jesus é oportunidade. Igual você falou, existe uma dificuldade, mas é uma oportunidade de crescer. É uma oportunidade de amanhã eu poder dizer, hoje eu sou melhor do que ontem, como pessoa, como esse caso que eu citei desse homem, que perseverando no caminho com Jesus, depois não é que ele teve a recompensa, mas outros disseram que ele era um homem bom. E nós ficamos embaraçados. E aí a gente vê, não me lembro, é Abraão com Isaac, né? Olha a obediência de Abraão. Leve teu filho para o sacrifício. Ele levou na hora, Deus falou, não.
Não é bem assim. É a mesma história aqui do jovem rico. Não, aí vender meus trem eu não vou. Mas se ele tivesse disposto, Jesus falou, não, essa não é a proposta. Mantenha com as coisas e era apenas um desafio. Um desafio. Como aí, está a sua vontade? E nesse percurso, aí nós encontramos dentro da literatura espírita, Emmanuel fez a mesma coisa. O senador Públio Lentulus não quis deixar as suas pompas de homem da terra para seguir Jesus, utilizando tudo aquilo que ele tinha na mão. Olha, um senador, quanto ele podia arrebanhar pessoas para seguir Jesus. Ele falou, não, não posso. Eu não posso deixar as convenções humanas para te seguir, eu vou depois. Bacana. Logo em seguida nós tivemos um exemplo contrário. Aquele homem duro, rude, bravo, né, naquele tempo, mas logo em seguida, que foi Saulo, na primeira chamada de Jesus, ele falou, o que o senhor quer que eu faça? Estou pronto, Senhor. Então, ou seja, ele despertou imediatamente, utilizou toda a sua bagagem e serviu a Jesus, né? E aí a gente pode vir, na história vai demonstrando todo esse caminhar de pessoas que cederam e a condição de vida foi melhor. Aí nós estamos falando de vida, nós estamos falando de uma existência apenas. Então, é para a gente pensar, é algo muito, né, muito pertinente. E quando eu falei que Mateus traz um contexto aqui bem interessante para que a gente possa ver, porque ele traz desde o início e arremata com essas palavras. Ele diz o seguinte, em Mateus capítulo 6, versículo 19. Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, onde os ladrões arrombam e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e nem a corrosão consome, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então aqui ele diz exatamente aquilo que nós falamos, né, de conhecimento e sentimento. O que me movimenta, o que me direciona? Quais são os sentimentos, né? Esses são os tesouros. Então por exemplo, aquele homem bom que você falou, né? Quando está do lado de lá, e as pessoas lembram, emanando essa energia positiva, lembrando de algo altruísta que foi feito, essas energias são recebidas, são os tesouros que nós recebemos do lado de lá. Então ele diz ainda, a candeia do corpo é o olho, portanto, se teu olho for simples, teu corpo todo será luminoso. Porém, se seu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. Portanto, se a luz que há em ti é treva, quão grande é a treva. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com que comereis, nem por vosso corpo, com que vestireis. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que uma veste? Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côncavo à sua estatura? E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo, como crescem. Não labutam nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Deus assim as veste, muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou o que vestiremos, pois estas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Então buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietei com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, é muito interessante para mim essa frase aqui resume tudo. Busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Quando nós caminhamos sobre a terra, conectados com a luz de Deus,
percebendo a sua energia, estando sempre direcionando os nossos sentimentos com retidão no Evangelho, todas as nossas ações serão produtivas e todas as nossas realizações e aspirações nós conseguiremos, porque essa conexão permitirá isso. Mas acontece que a maioria das pessoas acabam por inquietar com as coisas materiais que são efêmeras e passageiras. E aí a gente pode questionar, né? Mas como fazer isso de forma efetiva? Nós sabemos de tudo isso, né? Os textos bíblicos nos trazem isso. A doutrina espírita decodificou isso e trouxe de forma bem lúcida, transparente, que não dá para não ter uma boa interpretação. Mas, no campo da prática, como fazer isso? Então, isso ecoa dentro de nós, né? Como devemos fazer isso? Qual é o processo que a gente tem que fazer para compreender as duas situações? Para entender que eu sou um espírito encarnado, preciso de viver sobre as convenções humanas, sim. Tenho todas essas questões materiais para que eu possa usufruir, e é necessário. Se eu não fizer isso, eu morro. Eu preciso disso. Para começar, o meu corpo é material, eu preciso dele, né? Então, nós estamos aqui por um motivo bem justo. É aqui que é a prova. É aqui que nós vamos aprender essa situação. É aqui que nós vamos lidar com tudo isso e dizer que nós já sobrepomos a essa condição. Mas aí continua a pergunta, mas como fazer? Bom, eu não sei a resposta definitiva, mas eu tive um insight para uma dica para todos nós. É não andarmos sozinhos. É podermos estar reunidos nos grupos, especialmente, que está com a mesma preocupação. Com aquela preocupação de buscar isso de forma tranquila, sem o fanatismo, mas buscar a interpretação lúcida para tudo isso. Porque quando se junta um grupo homogêneo com esse processo, com esse projeto, a gente começa a adquirir força, a gente começa a se estruturar, e no decorrer dos dias da nossa experiência, a gente vai maturando tudo isso. Então eu creio que é um dos caminhos. Isso. E esse capítulo encerra, né, quando o jovem, ouvindo tudo aquilo, ele fica muito entristecido e sai de cabeça baixa, porque ele tinha muitas posses. E aí Jesus pensar, diz, né? E aí Jesus diz, em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Daí, né, as pessoas às vezes muitos interpretaram com essa dificuldade que o reino dos céus é só para os pobres. E, na verdade, não é bem assim. É para os pobres, aqueles que são pobres de espírito, né? É preciso que a gente perceba isso. As energias da vida são necessárias. Estar encarnado, ter posses, é necessário. Mas ser escravo delas, não. É preciso que a gente atenda ao chamado do self e não vivamos apenas sobre as contrições do ego, né? Então é sempre o que Joana também vem falando. Nós vivemos no mundo material, né, sobre as injunções do ego que nos direciona, como diz, para Mamon, para as energias apenas que fluem do lado externo, para as realizações, para os prazeres, para as necessidades. E essas coisas acabam me trazendo tantas aflições que eu me distancio do lado de cá. E me distancio das energias da vida real, que é do self, da vida espiritual, do meu eu profundo. Então é preciso que eu aprenda que eu sou um ser espiritual, vivendo uma experiência terrena, e enquanto eu estou na Terra, eu vou usufruir de bens, não os bens usufruir de mim. E o Espiritismo traz, né, questão, salvo engano, 132, qual é o objetivo da encarnação. Então, os espíritos discorrem toda ali
qual é o nosso projeto, qual é o nosso objetivo. Então, é uma imposição de Deus encarnar. Então, lidar com essas coisas é pertinente e nós não temos como escapar. Mas nós temos todo um ensinamento para que a gente não caia, né, somente para o lado errado. Eu gosto muito de fazer uma interpretação assim, ó, Sam, não desfazendo, porque a fala é de Jesus, lógico, né? Que a porta larga é a da perdição e a porta estreita, e eu vou muito naquela comparação que nós fizemos no início aqui. A porta larga é tão difícil quanto a estreita, porque a vida mundana é muito custosa. Ela te traz muita dor de cabeça. Traz muitas decepções. Muita derrota. A gente conhece muitos, né? Você até tem um amigo próximo, assim, que com muitas dificuldades vai quando é fé e não para. Então, quer dizer, lembrando disso, mas isso é para nós. Quantos embaraços a gente enfrenta no decorrer de uma existência em busca de bem-estar, para ter um sossego na vida, mas só material, e aí a gente não consegue. Então essa porta que se chama a porta da perdição é larga e outra, essa larga é estreita demais também. A gente é que imagina ela larga, mas ela é custosa porque você não consegue sair dela. Você entra e outro fala, rapaz, muda. Eu estou certo, ainda não chegou minha hora. E continua naufragando, afogando, né, em todo esse embrolho que você vomita, joga isso para fora. Olha que tristeza. É uma vida de aflições, né? Vida de aflições, né? E essa aflição não é bem-aventurada, essa não é, né? Porque ela é de caso pensado. São as escolhas, né? Se nós formos observar no Livro dos Espíritos, sempre nos fala que das infelicidades que nós temos na Terra são as origens, né, a causa, são pelas nossas escolhas, se não nesta vida ou em vidas pregressas. Né? Então, são consequências. E essa porta larga, realmente, ela é complicada. Às vezes, o prazer suplanta momentaneamente, mas pelas más escolhas e pela energia que me busca e eu permito, ela acaba me levando a situações de muita dor, degradantes e depois de muito arrependimento. E lá na frente, às vezes, a gente vai chegar no Cristo e vamos falar assim, aquela vez o Senhor me falou, né? Mas agora eu estou mais preparado, hoje eu quero seguir-te. Então, eu esgotei, mas a gente sempre vai depois que esgota todas as possibilidades do mundo. Depois que a pessoa vivenciou a juventude, e lá na velhice, cansado de tanta cabeçada, né, de tanto sofrimento, às vezes a maturidade começa a brotar por causa dos diversos calos que a gente já tem, né, chamamos aqui de galos, né, de tanta cabeçada em postes, em situações dificultosas que nos levaram a sofrimentos. E aí a gente fala, Senhor, agora eu estou pronto. Mas a gente está pronto muito pelo sofrimento, pelas más escolhas. A juventude fala assim, deixa eu aproveitar a vida, né? Quer dizer, não está aproveitando, você está gastando a vida. Então precisava de aproveitar, precisava de aquisições, porque talvez lá na frente não dá tempo de adquirir aquilo que poderia ter adquirido quando tinha mais força, né? Então às vezes não, é o hábito, é o mau hábito da humanidade ainda, interpretar dessa forma, né? E a gente tem o fluido vital, né? Nós sabemos que nós vimos carregados desse fluido vital. E ele é bem resistente, mas vai chegar num ponto que ele vai se exaurindo. Né? E como seria bom se a gente despertasse enquanto tivesse vitalidade, né? Que esse fluido vital estivesse aí com a força bem vigorosa, para que a gente pudesse, né, também dar vigor no Evangelho nas nossas escolhas acertadas. Exatamente. Porque muitas das vezes nós utilizamos essas energias, né, esse fluido vital para as escolhas ruins, né? E jogamos fora, né, e perdemos muito tempo. E a hora que nós precisamos mais, ele nos falta. Eu quero ler só uma mensagenzinha pequena aqui de Emmanuel. Se já pode servir. Companheiros e amigos, muitos dormem na sombra.
Este ouvida o trabalho, outro teme e recua. Não te largues, porém, a inércia, irmã da morte. Sem paciência, o amor não consegue exprimir-se. Trabalha e segue sempre, aprendendo a esperar. Se já pode servir, rende graças a Deus. Isso é uma mensagem de Emmanuel. E quando você leu no final, ali que diz do reino de Deus e sua justiça, eu me lembrei do Livro dos Espíritos, da lei de amor, justiça e caridade. Então, mais uma dica bem dada para todos nós. Então, muitos interpretam, mas o que é o reino de Deus e sua justiça? Como viverei essas duas situações que o evangelista traz? Então, para não ter dúvida, né, visite, agora não me lembro a questão, mas visite lá, né, o capítulo que está Lei de Justiça, Amor e Caridade. E a gente não pode dar a questão certinha também não, para dar oportunidade para os nossos irmãos aí pesquisar umas 4 páginas para frente, umas 4 para trás, que vai perceber muitas coisas estão lá boas. As leis morais, né? É verdade. Bom, a gente está encerrando então esse podcast de hoje, né? Falando aqui de que não se pode servir a Deus e a Mamon, que a gente possa ter essas reflexões em nossas mentes e que possamos entender as verdadeiras palavras de Jesus, vem e segue-me, né? Então, este seguir Jesus, que nós possamos olhar na nossa existência e perceber o que me impede de seguir Jesus. O que me faz agora, neste momento, eu falar assim, não, agora não dá. Olha por este lado e apara essas arestas, né? Resolva essa situação, este desafio e esteja livre para seguir Jesus. É uma oportunidade que temos e essa é a melhor oportunidade delas. É o melhor momento. É o momento de seguir Jesus. Obrigado a todos que nos acompanharam, né? Esperamos, né, com esse pouco tempo que temos aqui, que o Evangelho possa ter levado um pouquinho de alento para os lares e os corações de cada um. Uma boa noite Cláudio, boa noite Elmes, boa noite aos nossos companheiros que nos assistem. Muito bem, senti a falta hoje da Norma, mas boa noite com Jesus, Norma. Talvez hoje você não pôde estar estudando. A Nilton, né, que está sempre com a gente aqui também. Então, a gente encerra, né, agradecendo que os companheiros encarnados e os desencarnados que nos orientam aqui, nos inspiram e estudam também conosco. E a Jesus, né, esse mestre incomparável, que trouxe para nós a mensagem genuína de Deus, para que assim possamos todos nós nos alimentarmos dela e juntos espalharmos de forma amorosa, ombro a ombro, de mãos dadas, para que a paz reine em cada um de nós, em nossos semelhantes, culminando, Senhor, na paz do planeta terreno. Obrigado, Senhor, por nos permitirmos conhecer a doutrina espírita. E em Teu nome agradecemos esse estudo desse momento. Que tenhamos todos uma noite de muita paz. Obrigado, Senhor.